E estamos ao vivo, mas hoje eu tenho uma convidada incrível, uma profissional maravilhosa, que tem um canal aqui no YouTube, e ela vai falar tudinho para vocês sobre o canal dela, o trabalho dela. É uma pessoa que está bem longe da gente, e eu queria dizer para a Valentina que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá bom? Fala um pouquinho sobre o seu canal, sobre o seu trabalho, o que você quiser falar para se apresentar, fica à vontade e seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer você pelo convite, realmente fiquei muito feliz com o convite, e agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que vão assistir, né, a nossa conversa. Bom, meu nome é Valentina Devibude, eu tenho um canal que chama Intimidade Sublime, é intimidade sem o E, porque em espanhol eu estou morando na Espanha, eu moro na Espanha faz 3 anos, eu vim fazer uma pós-graduação aqui, então eu sou psicóloga, me especializei em psicanálise, depois eu me tornei professora de meditação, e fiz uma pós-graduação na área de sexologia e terapia de casais, onde eu foquei muito na questão do abuso narcisista. Em certo momento eu vi que, assim, que na psicologia a questão do narcisismo e do abuso narcisista é muito pouco pesquisado, e aí fiz meu trabalho na área de casais, discutindo essa questão do abuso narcisista, como que ele se manifesta, que tipos de problemas pessoas que vivem esse tipo de abuso podem apresentar, né, e pensar formas de tratamento e de terapia para quem viveu já, ou vive, né, situações de abuso, que pode ser tanto relação de casal, mas também pode ser relação de pai com filhos, entre irmãos, ou até no trabalho também. A relação de abuso narcisista no trabalho também é muito destrutiva para as pessoas. Você é sobrevivente como a gente? Já teve... Sim, eu acho que quem não é sobrevivente não consegue entender. O que eu constato, assim, mesmo assim, na faculdade de psicologia a gente não vê absolutamente nada de narcisismo, é muito pouco. E quando se vê desde o ponto de vista da psicanálise, que assim, a origem do termo, o termo narcisismo, ele vem da psicanálise, mas ele se insere na psicologia, na psiquiatria, e ele vai ter um sentido muito diferente. Então as pessoas às vezes fazem muita confusão com esse termo. E aí eu vi que eu mesma, né, que sendo psicóloga, sendo psicanalista, já tendo atendido muito tempo, já tendo estudado, eu gosto de estudar, e era uma coisa que era muito longe, assim. E aí quando eu passei por uma situação de abuso, e depois eu reconheci que aquilo tinha sido um abuso, porque aí me dei conta que eu já tinha vivido antes na minha vida, mas eu não tinha ainda nomeado, né, ainda não tinha esse retrato, né, que é tão importante a gente ter esse referencial para a gente compreender pelo que a gente passou. E aí, para mim, foi como uma luz. Eu falei, não, eu tenho que estudar e tenho que divulgar, porque o conhecimento é uma das formas que mais ajuda as pessoas a saírem das relações abusivas, elas entenderem como que aquilo não é culpa delas, porque muitas vezes a pessoa que sofre abuso, ela imagina que a culpa é dela sofrer abuso, né? Então, compreender que você está se relacionando com uma pessoa que tem uma estrutura de personalidade, uma forma de ser, e que ele vai ser assim com qualquer pessoa, ou ele ou ela, porque também tem mulheres que são narcisistas. Então, isso ajuda muito a você tomar uma decisão se você quer sair ou não, e até você se perdoar, né, porque às vezes as pessoas também se culpam muito por ter vivido situações que as fizeram sofrer, e que, bom, muitas vezes as pessoas precisam se perdoar por ter passado por ter sofrido abuso. Infelizmente é assim. Valentina, por que é que o narcisista me escolheu? Com 7 bilhões de pessoas neste mundo, porque eu fui sorteada para sofrer esse abuso na mão da narcisista ou do narcisista? Por quê? Qual o perfil? Que tipo de pessoa que interessa a eles? Assim, tem situações diferentes, né? Quando você é filha de um narcisista, você não tem escolha, né? Você chegou no mundo e você já estava, esse lugar já estava destinado, assim, é o que aconteceu na sua vida. Você não teve nenhuma participação. Acho que é bom entender, por exemplo, pensando nessa questão do filho, é uma boa referência para a gente entender que quando você entra numa situação abusiva, a culpa nunca é da vítima. Você entra numa situação da mesma forma que um filho entra no mundo. É assim, você entra, ele é atraído por pessoas que têm um grau de energia alto. Os narcisistas, normalmente, eles gostam de pessoas empáticas, eles gostam de pessoas que às vezes têm dificuldade de colocar limite, porque pela própria empatia, pessoas que gostam de perdoar, por pessoas que são positivas, otimistas, pessoas, né, pessoas amorosas, eles gostam porque, assim, e normalmente eles se aproximam das pessoas, é bastante frequente, em algum momento que você tem alguma fragilidade, ou você tem alguma vulnerabilidade. Então, se você perdeu alguém, você está frágil,
se você viveu de um divórcio, de uma separação, terminou um namoro. São momentos em que eles têm uma facilidade muito grande de detectar quando a pessoa está mais vulnerável, e eles sabem, conseguem se aproximar e se oferecer, especialmente se você tem a experiência de ter sido filho, né, de uma pessoa que é narcisista, de alguma forma, acaba acontecendo também que quem é filho tem essa, de uma certa forma, se acostumou com a situação de abuso, né? Quer dizer, há uma naturalização do abuso nas relações com o amor, porque o filho sempre chega amando, né? O filho chega, tipo, para a vida. Então, ele vai se agarrar em quem ele encontrar, né? A mãe que for, tipo, você não escolhe a mãe, né? Então, o amor do filho, ele é incondicional. E quando o filho não encontra esse amor incondicional do outro lado, que é o que acontece nas relações com mães e pais narcisistas, essa criança ela vai ter uma dificuldade muito grande, porque ela vai correlacionar o amor e, ao mesmo tempo, ela vai ligar o amor com o sofrimento, o amor com violência, amor, porque até porque, para poder sobreviver, ela vai ter que se vincular ainda mais, porque ela percebe que essa pessoa não tem o cuidado, quer dizer, não responde às necessidades desse bebê, né, como necessitaria, então ela vai tender a criança tende a se agarrar ainda mais, porque ela precisa, né, tipo, é um apego à vida. Então, se você passou por isso quando você era criança, isso te torna mais vulnerável, porque, primeiro, quando você encontra uma pessoa que é narcisista, você tem alguma familiaridade, assim, você pode muitas vezes ter a sensação de que, nossa, eu sou muito rapidamente, tudo acontece, e você se sente já super íntimo, e aquilo te dá essa sensação de familiaridade anterior, né, com a tua experiência, como você conectou a relação amorosa, com o que você conectou o amor. Então, esse é todo um trabalho para quem é filho de narcisistas. Para quem não é filho, às vezes é mais fácil conseguir sair de uma relação. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você pudesse responder. Como identificar o narcisista? Olha, é muito difícil identificar, porque ninguém, assim, o narcisista, ele normalmente, no início, eles são super charmosos, né? Porque você tem mais de um tipo de narcisismo, então é bom. Alma gêmea, né? Alma gêmea, foge. Agora, quando encontra sua alma gêmea, sai correndo. Então, acho que é uma dica, né? O príncipe apareceu, a princesa apareceu, opa, desconfia. Você não tem como saber no primeiro momento. O que você pode assim, tomar algumas precauções, né? Para quando você conhece uma pessoa nova ainda, você não expor sua intimidade muito rapidamente. Se você tentar ir devagar na relação, se você for. Porque o narcisista é muito intenso, ele quer tudo muito rápido, ele é muito. Então a gente se perde nessa intensidade, né? É possível uma gestação sofrida nascer um filho narcisista, mesmo a mãe não sendo? Não tem nada a ver com gestação difícil, não, tá? Isso daí é uma maneira de existir no mundo, tá? Pode ser herdado geneticamente ou aprendido. Agora, não tem a ver com uma gestação difícil, não. Nada a ver. O narcisismo, ele é tanto genético quanto ele é ambiental. É dos dois fatores, não é um fator único. Hoje em dia, nenhum problema de saúde mental é considerado puramente genético ou puramente ambiental. É sempre uma combinação das duas coisas. Sim, a maneira de identificar, Valentina, o que mais que você quer acrescentar? Olha, o que eu poderia acrescentar para identificar? Bom, você pode usar algumas estratégias no início, né? Tipo, se você conhecer alguém novo, tal, vai começar a namorar, uma estratégia simples, assim, é tipo fazer alguma crítica, uma crítica construtiva, tipo, ver como a pessoa reage a uma crítica. Porque normalmente os narcisistas, quando eles são criticados, eles detestam, né? Então, assim, é uma coisa que às vezes é difícil, você pode não fazer uma crítica muito pesada que você afasta todo mundo, né? Quem é narcisista e quem não é. Mas você experimentar, não satisfazer, assim, desacelerar. Primeira coisa, desacelera. Porque se você desacelera, eles desanimam. Se você, a não ser que eles fiquem sentindo que você é uma pessoa difícil, então se torna assim, mais assim, tem mais vontade ainda de conquistar, essa pessoa tá me dizendo não, então é assim que eu quero, né? Mas, tipo, vai com calma. Quer casar depois de 2 meses? Não. Tipo, não. Não,
porque eles prometem muita coisa, né? No começo eles fazem muita promessa, a falsificação de futuro, que a gente chama, né? Então, é ser realista, assim, se preservar, não expor a sua intimidade muito rapidamente uma pessoa que você ainda não conhece. Francisco perguntou, narcisismo tem cura? Francisco, não é uma doença para ter um remédio que você toma uma pílula e se cura. Não pode curar, não é uma doença, entende? Não existe uma pílula para isso. É uma forma de existir, é o modus operandi daquela pessoa. Isso não tem como mudar, é a essência dela. Não tem um comprimido para isso, não, tá bom? Neuroginástica, não tem solução. Continue, Valentina. Perdeu o raciocínio ou continua? Não, uma outra sugestão, assim, né, para você identificar uma pessoa é ver como ela trata as outras pessoas, como ela fala dos seus ex, como fala do ex, porque um dia você vai ser ex, talvez, né? Hoje em dia a gente é muito raro as relações que sejam para sempre, elas são para sempre até que acabem, né? A coisa mudou, não é? Ela é eterna enquanto dure. Então, assim, ver como a pessoa se refere às pessoas que ela se relacionou antes. O que ela fala das pessoas? Porque o narcisista sempre vai se colocar como vítima, ele sempre se considera vítima de tudo. E ver como ela trata pessoas que não são importantes para ela, sabe? Como trata um garçom, como trata, né? Alguém que não interessa, vamos dizer assim, né? Se você vê a pessoa tratando uma outra pessoa mal, se você vê a pessoa falando mal de outra pessoa, é um indício, eu diria assim, são indícios, né? Mas especialmente a questão da explosão de raiva, a pessoa, quando ela é frustrada, alguma coisa dá errado, pegou um trânsito, já chegou um pouco atrasado, ou qualquer coisa, e a pessoa tem uma explosão de raiva completamente desproporcional com a causa, isso é uma super luz vermelha, para você ficar muito atento. Porque, assim, os que a gente fala, né, a fúria narcisista, ela é inadequada, ela tem uma aparência como uma birra de uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos, quando ela explode de uma maneira completamente... Tudo bem, né? Ela vai, se joga no chão, bate a cabeça na parede. A criança de 2 anos, tudo bem, né? Agora, um homem de 40 anos, já, tipo, acontece uma coisa mínima e a pessoa tem uma explosão completamente desproporcional, você fala, opa... Então, acho que são indícios que para você se afastar, né? Assim, se você não quiser se envolver, porque eles são muito sedutores, né? Então, o problema é que no começo, no período do bombardeio amoroso, eles vão ser, tipo, maravilhosos, vão ser os melhores, se ele for grandioso, ainda mais, né? Porque você tem vários tipos de narcisista. Então, o grandioso é dos grandes gestos. Os narcisistas grandiosos, narcisistas malignos, muitas vezes eles são hipersexuais, né? Então é um dos pontos onde também engancha muita gente nessa questão da sexualidade. A Patrícia disse que agora ela tem medo de se relacionar com as pessoas e ela desconfia de todo mundo. É sim um comportamento natural de alguém que passou por abuso, né? Ficar agora desconfiado. Totalmente. Mas isso tem jeito, não tem, Valentina? Tem. Acho que primeiro, assim, muito normal que você entre num estado que você passou por um estresse muito grande por muito tempo. Então, quando você está numa relação com um narcisista, você tem que estar o tempo todo tendo que prestar atenção a tudo que você faz, ao que você diz, a mensagem que você respondeu ou não respondeu. Se você tá, eles estabelecem um sistema de controle, né? Tem uma relação de poder e controle. O que eles querem é poder e controle. Então, você vai ficando num grau de estresse muito grande para tentando atender essa solicitação dos narcisistas, e isso te deixa nesse grau. Quando você termina essa relação, esse estresse que você vinha, ele não acaba de uma hora para outra. Você vai ficar um bom tempo, todo o seu sistema fica desequilibrado. Além do que, a gente muitas vezes se apaixona muito profundamente pelos narcisistas. Nesse período do love bombing, eles conseguem criar uma imagem deles mesmos como se eles fossem aquilo que você desejaria de uma pessoa, assim, eles são muito bons atores, muito bons, então eles representam aquilo que você desejaria, então as pessoas amam muito intensamente, né, nessas relações, então, e quando sai muito machucado, sai com muito medo de voltar a se envolver, e tem que dar tempo mesmo, acho que tem que dar tempo, porque se você não der tempo, esse tempo para você se reconhecer, você restabelecer, se redesenhar o que você quer da sua vida, o que você gosta.
O que pode acontecer é você cair em outra relação abusiva. Isso é muito frequente. A pessoa que ela sai de uma relação abusiva, ela sai muito já... quem tem, né, mais dificuldade de ficar sozinho, já quer entrar numa outra relação logo na sequência, com muita frequência encontra outra pessoa que também é um abusador. Porque eles farejam, é impressionante. Valentina, a característica mais evidente, a Márcia está perguntando. Posso responder essa? Pode. Para mim, no meu ponto de vista, é que ele finge amor. E ele finge muito bem, mas ele finge extremamente bem no começo. Mas logo ele vai virar a chavinha do eu te amo pro eu te odeio, tá? São 3 fases. Supervalorização, desvalorização e descarte. Não necessariamente você vai sair do tabuleiro do jogo no momento do descarte. Então, uma pessoa que não sabe amar, mas sabe fingir e se aproximou de alguém por algum interesse, que pode ser os mais variados do mundo, pode ser espiritual, pode ser financeiro, pode ser social, pode ser qualquer coisa, dos mais absurdos possíveis. Então, eu sou pobre, não tenho dinheiro, por que atrair uma narcisista? Não tem a ver com isso, sabe? São milhares de interesses. Fala para mim, Valentina, uma característica mais gritante do narcisista e depois, em seguida, a característica da mãe. Porque antes de ser mãe, já era narcisista. Então, é a característica de uma pessoa normal narcisista. Aí, diga para mim. Eu considero, porque assim, se a gente for considerar pelo DSM, né, que é o diagnóstico estatístico, que você faz o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, pelo DSM você tem 9 características que seriam os traços que, a partir dessas 9 características, você identificaria uma pessoa que é narcisista. Esse DSM, ele só vai mapear o narcisista grandioso. O narcisista vulnerável, que é aquele que é vítima, que é coitadinho, tal, esse daí não está descrito no DSM. Então, assim, mas o que eles têm em comum, o que todos os narcisistas têm em comum, e que eu considero que seja o fator mais importante, é a falta de empatia. A falta de empatia, ela não vai aparecer imediatamente, mas porque no primeiro momento, porque assim, eles têm uma falta de empatia emocional, mas eles conseguem simular uma empatia, eles entendem o que você quer, por isso que eles simulam um personagem, que eles sustentam por um tempo, que é por quem você se apaixona, na verdade, você se apaixona pelo seu próprio espelho, eles te refletem, então eles têm essa habilidade de entender, então eles têm essa empatia no sentido de eles conseguirem decodificar quais são as suas necessidades, eles sabem o que você precisa, eles sabem o que você quer, eles sabem o que te machuca, muito bem, eles sabem, e no começo, onde eles escutam muito, né, eles são muito disponíveis, muito abertos para escutar, para depois isso voltar contra você e usarem isso contra você. Então, essa questão da falta de empatia, ela vai atravessar todos os narcisistas, seja mãe, e é o ponto aonde você não existe para ele. Isso é muito duro de entender, né? Tipo, isso é muito duro. Você é filho de uma pessoa, quer dizer, você se dá conta, a uma certa hora, que essa pessoa, ela nunca te viu, ela nunca se importou com você, é uma coisa de uma dor imensa, você ter que lidar com isso, né? E quando uma relação amorosa é a mesma coisa, então, porque do seu lado é verdadeiro, o seu amor é verdadeiro, né? E aí você se dá conta que o outro, você nunca existiu para o outro. Mas, apesar dessa dor, né? Se dar conta disso também é uma libertação, porque a hora que você entende que essa pessoa não vai mudar, que você não vai ser você que vai mudar, tipo, não vai ser você que vai recuperar, isso não se soluciona dessa maneira. Então, aí você pode escolher, assim, ó, eu fico nessas condições, mas sabendo, aí ser realista, eu vou ter o que eu já tenho, assim, né, eu não, não espere que a pessoa vá mudar no futuro, não, isso tira, esquece, né, e assim, pelo contrário, você pode esperar que os abusos, eles vão piorar. Então, se você decide ficar numa relação dessa, porque às vezes as pessoas, ou porque eles são menores de idade, ainda vivem com pai ou mãe que seja narcisista, você não tem escolha, ou depende financeiramente, ou você tem filhos pequenos, quer dizer, cada pessoa é livre, né, para decidir o que vai fazer com a sua vida. Mas se você sabe que aquela pessoa tem esse problema e que ela não vai mudar, então você vai ter que mudar. De uma certa forma, né, você quer ser mais feliz, né? Então, estabelecer limite e ser firme nos seus limites, abrir seu campo de vida. Então, se você se relaciona com uma pessoa assim, porque eles tomam tudo, né? Eles tomam todo o seu espaço mental, emocional, eles te isolam, para fazer pro abuso, o isolamento é muito importante. Então, saia do isolamento, encontre pessoas que
que você confia, que podem escutar a sua história e acreditar na sua história, que encontre grupos, né, grupos que conheçam abuso narcisista, onde você vai poder ver que o que você está falando não é loucura, porque para quem nunca passou por isso, acho que tá de exagero, isso é louco, não é uma loucura viver uma experiência dessa, é uma loucura mesmo, tem pessoas que, e tem alguns estudos que mostram, né, que as pessoas que entram nessas relações, não é que elas têm algum problema emocional, mas elas saem dessas relações com problemas emocionais. Não é que você, o que eu tinha que eu entrei lá? Não era porque eu era deprimida que eu entrei nessa relação, não, mas eu saí dessa relação com uma depressão. Então, assim, essas relações, elas, dependendo do grau de abuso, elas podem ser muito, muito difíceis. Você tem, eles lidam com o que é chamado controle coercitivo, né? É um método, o controle coercitivo é o mesmo método de torturas, né? Como você faz lavagem cerebral, né, para prisioneiro de guerra. Então, se estudou, né, que a lavagem cerebral que aconteceu na Coreia do Norte, né, com vários soldados, quando eles voltaram dos Estados Unidos, eles fizeram um estudo, e eles identificaram, né, o que era o controle coercitivo, como que conseguiam mudar a mente, né, como é que a pessoa começava a achar que é isso que acontece, né, na relação de abuso, a própria pessoa que sofre abuso, ela às vezes fica pensando, será que eu sou narcisista? Qual que é a minha culpa nessa história? A culpa foi minha? Porque o tempo todo você está tendo é um processo mesmo de lavagem cerebral. Então, então você pode sair, sim, com bastante sofrimento, né, com bastante problema emocional derivado dessa relação. Mas, assim, se você sai, mesmo que você saia machucado, né, o fato de você não ter uma estrutura narcisista, você tem possibilidade de recuperação. Quem tem uma estrutura de personalidade, um transtorno de personalidade, a probabilidade de mudança é infinitamente melhor do que de você ficar bem. Nós temos o nosso primeiro modelo de amor, que é amor de mãe. Amor de pai, não adianta que amor de mãe tá na frente do de pai. E se esse amor já é comprometido com alguma disfunção, então você segue padrões de amor defeituoso para o resto da tua vida, porque o teu primeiro amor foi defeituoso, então agora é na hora de escolher uma esposa ou um marido, você vai com o mesmo padrão. Só vai mudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui que não te agrada, mas no geral a gente repete o abuso. Por quê? Porque o nosso primeiro amor era abusado, então a gente cresce com esse defeitinho, né? Sandra, o narcisista é fiel? Sandra, não. Só existe um resquício de narcisista, que são, aí 90% são infiéis, mas existe o cerebral, que esse não tem atração sexual, não sente desejo algum, nem pelo cônjuge, que dirá por um amante. Então, sim, existe uma pequeníssima parcela de narcisista que não trai, se chama narcisista cerebral. São os que botam a carreira, o dinheiro, o domínio, a subjugação, o controle acima de tudo, entendeu? Já os outros têm sempre ali a sensualidade, a conquista, tá? Mas, em geral, não são fiéis. Corre, para você achar um narcisista fiel, meu amigo, você vai precisar procurar muito, tá? E é bem difícil encontrar uma narcisista cerebral. Quer falar sobre isso, Valentino? Posso prosseguir? Não posso falar essa questão da fidelidade, né? A questão da fidelidade, bom, primeiro que sim, é muito frequente que eles busquem várias fontes de suplemento, né? Eles têm geralmente uma fonte principal, quando você é parceiro principal, se você é parceiro, você é a fonte principal do suplemento narcísico. Então, assim, por isso que separação é tão difícil, por isso que eles vão lutar tanto. Se você quiser sair, você pode ter uma situação bastante difícil de perseguição, de stalking, né? Eles não gostam de ser deixados, eles detestam. Mas eles normalmente, se eles já estão planejando te deixar, eles já ao mesmo tempo, eles já têm várias relações, é muito frequente que eles estão mantendo várias, eles já saem de uma como entrar na outra. Quando tem um descarte, você pode ter certeza que já tem outra pessoa engatilhada. Se for descarte, primeiro ergue a mão para o céu, que é a melhor coisa que podia te acontecer. Dói demais na hora, mas é a melhor coisa que podia te acontecer. E já tá com outra, assim, outro, não importa, assim, já tem outra, porque eles não podem ficar sem o suplemento narcísico. Isso é uma coisa, assim, eles são muito dependentes, eles precisam muito do outro, porque eles não existem sem o outro. Você existe sem eles não existem sem você. Então, só que eles precisam que você esteja abaixo deles para eles poderem se sentir grandiosos. Porque internamente, na verdade, eles
se sentem muito nada, eles não têm um eu constituído, né? Eles são muito frágeis egoicamente. Então, tudo isso é uma casca que eles constroem de grandiosidade, e aí eles, para poder dizer que realmente eles são grandiosos, eles têm que colocar para baixo você, opa, minha luz aqui, tem que colocar você para baixo para poder estar em cima, né? É um pouco, tem um pouco essa lógica. Tem um pessoal aqui querendo saber a diferença entre o narcisista e o psicopata. Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Tem diferença entre narcisista e psicopata. Às vezes, sim, porque os narcisistas, você tem um narcisista maligno, que é um narcisista que ele está mais sobreposto com a psicopatia, né? Ele é sádico e manipulador, assim, mais manipulador, ele faz manipulações mais pesadas, assim, ele pode não te deixar dormir, ele te controla totalmente, deixa a pessoa totalmente sem dinheiro, rouba, é uma coisa, eles são o grupo mais perigoso dentro do narcisismo, são os narcisistas malignos, porque eles têm essa sobreposição com os traços psicopáticos. Qual que é a grande diferença? O narcisista, ele precisa do suplemento narcísico. Ele tem, no fundo, ele tem essa questão dessa fragilidade do ego, ele precisa do outro para ele se constituir, vamos dizer assim. Enquanto que o psicopata não. O psicopata não precisa do outro. O psicopata, ele vai ter muito mais controle emocional, então aquelas explosões, por exemplo, que o narcisista tem, né, a fúria narcisista, o psicopata é muito mais controlado, a violência dele é calculada, é pensada, então o psicopata tem um objetivo, ele geralmente, assim, ele tem os objetivos, poder, dinheiro, prazer, assim, mais ou menos esses são os três focos, né, do psicopata, geralmente eles vão atrás dessas coisas. E ele, sim, se você tiver no caminho deles, ele vai passar por cima. Não tem o menor problema em relação a isso. Agora, ele não precisa, assim, ele não tem o mesmo tipo de explosão raivosa, por exemplo, que o narcisista. É muito perigoso, né, se relacionar tanto com um narcisista maligno quanto um psicopata, né, quando a gente fala principalmente as mulheres, porque psicopatia é predominantemente, mas bem predominantemente masculina, tipo 80, 90% é homens. Narcisismo se fala em 60%, 70% os homens, mas eu acho que assim, não se avalia muito bem a questão do narcisismo vulnerável. O narcisismo vulnerável não é muito bem, não existem muitos estudos, né, com dados claros para a gente poder ter esse dado da população. Então, mas pensando mais no narcisista grandioso, que é o mais fácil de detectar, né, o grandioso maligno, daí tem uma predominância maior de homens. Mas então, tem característica essa questão da psicopatia ser mais masculina, e a gente vê, as mulheres, de cada 5 mulheres que são assassinadas, 3 é por parceiro ou ex-parceiro, né? Então, a maioria desse grau de violência acontece no momento da separação. Então, assim, quem está se relacionando com essas pessoas é muito perigoso mesmo, é perigoso, você pode, né, você pode morrer. Então, tem que preparar. Se você está numa relação com uma pessoa que você identifica que seja talvez um psicopata, né, um manipulador muito, ou mesmo um narcisista, se você decidir se separar, planeja, faz tudo com muito cuidado, não deixa a pessoa saber antes que você está planejando se separar, se organiza, conversa, tenha para onde ir, tenha uma reserva financeira, veja os sistemas de apoio, de suporte para a violência contra a mulher que existe na região, né, no caso, então, busca um apoio, busca se planejar. Hoje em dia, a Lei Maria da Penha também incluiu o abuso psicológico como forma de abuso, não existia, isso entrou na lei agora em julho, agosto, então ainda não está sendo, eu acho que ainda não tem há muitos casos, mas isso já está na legislação, então já é um avanço, né, não são muitos países no mundo que tem, não, são poucos países no mundo que tem uma legislação que considera abuso psicológico uma forma de abuso. Então, se você vive isso, você ainda está numa relação dessa, se planeja e tome cuidado, mas bom, se sair é uma decisão sua, né? Só você que sabe. Mas se você quiser sair, faça com cuidado, porque eles detestam ser deixados, eles vão atrás, eles perseguem. Tem gente às vezes que tem que mudar de cidade, é uma coisa bem complicada. Mas é possível se recuperar depois do abuso, é possível voltar a ser feliz, parece que é impossível, mas não é. Quando você vai se conhecer muito mais, e você vai também estabelecer muito melhor os seus limites, o que você aceita numa próxima relação, o que você permite ou não viver, né? Você fica muito mais claro os seus limites, os seus valores, assim. Então, eu acho que você pode sair bem, assim, no final das contas, encontrar um sentido para esse sofrimento todo que você viveu. Que sentido que você vai dar para isso na sua vida?
Acho que essa é importante. Valentina, mas existe um tabu religioso de que a gente não deve interromper uma relação, principalmente de matrimônio. Existe um tabu em que Deus quer que você permaneça no relacionamento que mais parece uma penitenciária, que você já detectou que é abusivo. E é muito difícil você mudar esse padrão social, religioso, de bons costumes na cabeça das pessoas, que parece que é um pecado, né? Como é que você consegue aconselhar e mudar o pensamento das pessoas? Porque, gente, o tempo do engano já acabou, né? Nós estamos no tempo de esclarecer todas as coisas. Como que a gente vai conseguir resolver e quebrar esse tabu, esse paradigma de casamento eterno, independente de como ele seja? Eu acho que isso é uma decisão muito individual, né? Se a pessoa tem essa crença espiritual, é uma questão que ela que vai ter que lidar com o que para ela vai ser mais importante, quer dizer, a própria vida ou a crença que ela tem, né? Porque o que ela vai... isso é uma questão muito individual, então, assim, eu não posso dar uma sugestão do que a pessoa tem que fazer. O que eu posso dizer é que eu estava lendo um livro essa semana sobre a questão da tortura na Idade Média, né? E a tortura nas bruxas, né, na Idade Média, quem eram as bruxas? As bruxas eram as mulheres todas que desafiavam, de alguma maneira, o status quo. E por que eles decidiram queimar as bruxas? Eles decidiram queimar as bruxas porque, desde a Bíblia, considerava que o pecado foi Eva, né, que levou o pecado para Adão. Então, portanto, que era uma discussão na Idade Média de por que, sendo Deus bom, ainda existia maldade no mundo. Então, aí se discutiu, dentro da Igreja Católica, se discutiu, existe um documento que fala que se existia maldade no mundo, a culpa era das bruxas. Portanto, a culpa era das mulheres. Então, as mulheres teria que se destruir quem trazia a maldade, que a maldade estava na mulher. Então, assim, essa ideia de que a mulher carrega a maldade, o que a mulher tem que se submeter, o que a mulher tem que aceitar a violência, como isso é algo que dominou a humanidade por milênios, né? Milênios. Então, o que a gente está fazendo, essa transformação, esse processo de transformação das mulheres terem o direito ao próprio corpo, das mulheres terem o direito à própria vida, de terem o direito de trabalhar. A gente está aqui falando, né? A gente está aqui falando a nossa verdade, a gente podendo estar aqui, tendo voz, e tendo trabalho, Isso é muito recente, isso você tem que 60 anos, 1960 para cá, né? Até hoje, né? Estava vendo que no Brasil a mulher ela quer colocar um dia, ela tem que ter autorização do marido pelo plano de saúde, que é uma coisa até hoje isso é uma coisa completamente. Então, eu acho que assim, a gente está num processo de muita mudança, muita transformação, e acho que cada pessoa ela tem que decidir dentro do seu campo, da sua vida, como que ela quer levar a sua vida. Cada um é livre, né? Hoje, felizmente, se a gente estivesse lá no mundo do Talibã, a gente não estaria livre aqui para estar com o nosso cabelo aparecendo, né? Mas, felizmente, a gente não está. Nós somos grupos de mulheres que podem decidir pela própria vida. E aí, quem tem uma religião e que segue a religião, vai ter que decidir o que para ela é mais importante. Não existe um certo e errado. Esse é o ponto. Não tem um certo e errado. Mas eu acho que o certo e errado do ponto de vista da decisão individual, mas que do ponto de vista coletivo, que todos possam ser livres para decidir o que querem da sua vida, eu acho que isso é o certo. Georgina, como lidar com mãe narcisista? Melhor, vou deixar para a Valentina responder, porque eu sempre vou prezar pelo não conviver. Mas vamos ver o que a Valentina tem a dizer. Olha, assim, tem várias opções, né? Primeiro, você pode ter o contato zero, que é você cortar completamente a relação. É uma decisão sua, se você quer ou não. Eu sei que com mãe, isso às vezes é muito difícil, né? Então, o que a gente coloca, assim, é a pedra cinza, que é o chamado método, né? O método da pedra cinza. Primeiro, você não ter expectativas. É você ser realista. Saber que essa pessoa não vai mudar. Então, você não vai se expor mais do que o necessário, você vai manter a conversa no nível superficial, você não vai levar para essa pessoa a tua felicidade, você tem um projeto novo, você vai fazer uma coisa nova, não vai levar para o narcisista a primeira pessoa que você vai contar, porque ele vai por água, vai derrubar a sua ideia, ele vai tentar te pôr para baixo, ele vai jogar contra você, ele vai te diminuir, faz parte, né, do mecanismo. Então,
você tente ter uma relação mais superficial, mais distante, com limites muito claros do que é seu, do que é do outro, né? Isso depende muito, assim, se você puder não viver junto, né? Eu realmente acho que é muito mais fácil quando você vive separado, então você estabelece quando que você encontra, quando você fala, então você não, quando você vive junto já é bastante mais difícil você conseguir ter esses limites para a pessoa não te invadir, não invadir seu espaço, né? Mas perceber aonde você se sente invadido e ali estabelecer limite e não deixar ultrapassar. E assim, ter que lutar pelos seus limites, eu acho que é super importante. Eu acho que a terapia pode ajudar muito, né, para quem vive a situação de abuso narcisista, eu acho que terapia ajuda. Eu digo isso porque a mim me ajudou muito, né, o fato de ter feito terapia me, me ajudou muito a me conhecer mais, a ter clareza do que era abuso ou não, porque quando você nasce numa família que é abusiva, você naturaliza tudo fica natural, né? Fica natural a pessoa entrar, como dois exemplos, fica natural a pessoa entrar no quarto sem bater na porta, fica natural a pessoa mexer nas suas coisas, fica natural mexer no seu armário, fica natural olhar no seu celular. Isso quando você está casado, então, né, com um abusador, fica natural entrar no seu computador, fica natural a pessoa querer que você responda até 5 minutos depois que manda uma mensagem. Então, tudo isso vai se naturalizando. Então, assim, como que você vai se distanciando desses padrões para você poder olhar e falar, não, isso aqui é abuso. Nossa, nunca tinha me dado conta. A pessoa vai, o dia que você vai sair com aquela roupa, não, essa roupa não. Começa a escolher a roupa que você vai vestir, começa a escolher o que você vai comer, quando você vai comer, começa a escolher se você vai dormir. Isso acontece, né? Tem abusadores que eles não deixam a pessoa dormir, ele vai desgastando, né, emocionalmente. Então, vai, vai depender muito da sua situação, mas assim, a questão do limite, de você se conhecer, de você estabelecer o que é importante para você e não deixar que a pessoa narcisista invada isso, eu acho que é um bom caminho para você continuar mantendo uma relação, mas não deixando que ocorra abuso, né? Ou na medida do possível. Luara Lu, o pastor Paulo Júnior disse que não pode separar. E nós temos aqui outro pastor, tá vendo esse pastor aqui? Que diz que tem que separar como lidar com pessoas tóxicas e relacionamento abusivos, Felipe Seabra. Então, não há consenso pastoral do que se deve ou não fazer com relacionamento abusivo. Eu acho que cada caso é um caso, porque nós temos graus de narcisismo, nós temos graus de toxicidade, nós temos graus de, inclusive, de colocar vidas em risco. Então, às vezes, você sai com uma depressão, mas às vezes você se suicida. Então, nós temos que analisar a cada caso e quem vai decidir nunca é o pastor, nunca é o profissional, é sempre a pessoa que está lá dentro do relacionamento tóxico, o que é ou não importante para ela. Agora, eu não vou fechar com Paulo Júnior, nem vou fechar com Felipe Seabra, eu não vou fechar com ninguém, eu vou analisar minha vida, o que é importante ou não para mim, ok? Mas sim, esse é um assunto que está começando a chegar em vários países de primeiro mundo, inclusive constatado o narcisismo, a pessoa anda com tornozeleira eletrônica e é vigiada, principalmente no Canadá. Então, assim, nós temos uma informação nova chegando, inclusive no meio evangélico, do que pode ou não se fazer nesse caso, ok? Então, não temos uma agenda fechada, uma receita de bolo pronta, mas está chegando o conhecimento, sim, e as pessoas estão despertando como terrível é ter que lidar com um casamento infeliz e julgo desigual, porque um está ali para sugar e drenar e o outro para dar e subjugar. E isso é um julgo desigual. Tem alguém ali que está morrendo para que o outro possa viver. Entende? Márcia, qual é a característica da mãe narcisista? Assim, já falamos muitas características, mas a principal delas, que, no meu ver, é que terá o filho dourado, lindo, perfeito, mesmo que esse erre pra caramba, será aplaudido pelos erros, e nós vamos ter um bode expiatório que, acertando, será sempre o lixo da família, a lixeira, o bode a ser sacrificado e receber todas as flechas, as setas, e ter que levar sobre os ombros todos os defeitos da família, ok? Só que antes de ser mãe, antes de ter filho, já era narcisista antes, então toda característica de narcisismo essa mãe vai ter. Jaque, como detectar uma criança e prevenir? Essa pergunta eu vou perguntar para a Valentina. Como detectar se a criança é narcisista e prevenir? E a Joque perguntou, Joque FC,
Quando tem 10 anos, já pode dizer que é um narcisista? Como assim, criança, detectar, corrigir isso a tempo? Isso é possível? Não, você não diagnostica uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista com menos de 18 anos. O que acontece quando a criança, você tem um outro diagnóstico que chama transtorno de conduta, que pode ser feito para criança. E o que acontece, assim, o que você pode identificar, por exemplo, né, que seja algumas coisas que a criança apresente. A criança que é o bullying, sabe? A criança que gosta de fazer bullying com outras crianças, a criança que maltrata animais desde pequeno, a criança que você vê que ela não tem empatia, né? Que ela vai. Então, essa agressividade, mas na criança, por que você não pode diagnosticar? Porque a criança, ela está se moldando, né? A criança está se transformando, ela está. Então, a criança tem muita possibilidade de mudança. Muita gente que tem com transtorno de conduta não se torna um narcisista e nenhum transtorno de personalidade antissocial, que é o nome da psicopatia no DSM, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com criança, assim, porque criança, ela está numa fase muito plástica. A criança, ela pode mudar, né? Então, se você detecta que tem algum comportamento, alguma coisa que não tá legal, assim, então busca ajuda, né? Quanto mais jovem, quanto menor a criança, melhor. Mais possibilidade, porque a gente nasce muito imaturo, né? A gente nasce não pronta, como se a gente nasce meio que nem canguru, né? A gente passa um tempo, só que a gente não passa dentro da bolsa, a gente passa, o nosso cérebro continua crescendo, se desenvolvendo, por muito tempo depois que a gente nasce, assim, até chegar no total do potencial, e aquilo que não é estimulado, não se desenvolve. Então, se a criança, ela tem mais dificuldade em relação à questão da empatia, você vai ter que cuidar mais dessa área, né, ver como, buscar profissionais para ver como trabalhar mais a questão da empatia, ela conseguir se colocar no lugar do outro, ela poder estar mais conectada com os próprios sentimentos, mas em geral, as pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, o que acontece é que elas vêm de lares, vêm de famílias, de relações que também são abusivas. Então, assim, é muito frequente que essas pessoas tenham passado por abuso na infância, e que a própria forma delas se tornarem, desenvolverem esse transtorno foi uma forma de defesa para não enlouquecer. Assim, tem gente que fala assim, o transtorno de personalidade, ele é tanto borderline quanto narcisista e o antissocial, eles estão ali quase, né, a pessoa assim, na beira da criança enlouquecer, em lugar de enlouquecer, ela tem esse transtorno de personalidade, e seriam teria uma certa gradação de gravidade nos casos, né? Mas assim, criança tem que cuidar, detectou, cuida, quanto mais cedo, melhor. Tem muita possibilidade de mudança. Paulo Renato, o narcisista nasce assim e morre assim? É uma pergunta bem complexa, né, Valentina? Assim, é uma estrutura muito rígida, né? Você não pode dizer que a pessoa nunca vai mudar, nunca vai mudar. Assim, alguns casos, assim, ela muda, mas ela não muda, ela muda num determinado grau. Você também tem que ter um pouco de qual a expectativa de mudança, né? O que grau que essa pessoa vai mudar. Porque pode acontecer durante a vida, uma pessoa que é narcisista, ela sofre uma depressão, né? Ela tem o que eles chamam uma ferida narcísica muito grande, ela já não conseguia mais o suplemento narcísico que ela conseguia quando ela era jovem, e aí, em um determinado momento, meio que cai uma ficha, está totalmente sozinha, e resolve parar para se olhar e ver o que ela pode mudar na própria vida. Mas o grau de mudança que pode conseguir é uma coisa que tem uma professora que eu gosto muito, que ela chama Ramani Durvasso, lá da Universidade da Califórnia, e ela fala assim, você realmente vai ver na hora da raiva, assim, na hora da frustração. Porque, assim, a grande maioria consegue melhorar, tal, mas na hora da frustração tem muita dificuldade de conter aquela explosão raivosa, né? Então, mas, assim, a decisão de mudar nunca é sua. A decisão de mudar é sempre do próprio narcisista. Portanto, se você está com uma pessoa que é narcisista, não vai passar sua vida esperando que a pessoa decida mudar. Até porque, se tem alguma chance dela mudar, é se ela estiver sozinha, né? Porque aquela forma, aquilo que ela estava obtendo de você, ela não está obtendo mais, ela não está conseguindo obter do mundo aquilo que ela precisava, então ela falou, opa, então é hora de eu talvez repensar. Mas mesmo assim, as possibilidades de mudança, a gente
a gente pode se conhecer mais, mas a gente não personalidade é uma coisa muito, muito profunda, assim, para você conseguir mudar completamente, não se muda completamente. A Valentina falou uma coisa que eu admiro muito e levo isso para minha vida. O narcisista, ele muda quando ele se vê sozinho, se é que muda. Então, isso é uma parte de mostrar ao narcisista que ele está errado, porque se você bate palma para maluco dançar, se você aprova tudo que o narcisista faz, ou se você entra nos jogos de discussão e fica alimentando ele com caos, que é o que ele gosta. Então, ele nunca vai mudar. Mudar o narcisista é quando ele se vê só. É a única maneira do narcisista entender, por um segundo que seja, de autorreflexão, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque correção também é uma parte do amor. Sabe, o pai que ama, ele corrige o seu filho. Então, se você sabe que o narcisista só vai se autoanalisar, nem que seja por um segundo, no momento em que ele está sozinho, você tem que dar isso a ele. Eu acredito piamente que se você não dá o fundo do poço ao narcisista, que tem gente que só vê a luz quando chega no fundo do poço. Se você nunca der o fundo do poço a esse narcisista, ele nunca verá a luz. O narcisista só consegue se autorrefletir quando ele está sozinho, quando todo mundo o abandonou. E esse é o maior medo dele, né? Ele quer abusar e continuar sendo aplaudido e tratado como uma celebridade. Marcelo Henrique, tem uma mulher que não me dá atenção, nem me dá bom dia. O que fazer com esta mulher? Amigo, você tem que ver o que você quer para a sua vida, não o que fazer com ela. A única coisa que você pode nessa relação é decidir, eu quero ou eu não quero permanecer nisso. Isso me acrescenta? Eu estou feliz? O único poder que você tem aí é o de permanecer ou não, né, Valentina? Sim, acho que uma coisa que eu queria só comentar, que você falou a coisa de deixá-lo sozinho, ele ter um momento de reflexão, ter um único cuidado é que, assim, muitas vezes ele vai ter assim, ele pode até falsificar um momento de reflexão para te fazer voltar, assim, que é muito frequente quando você deixa sozinho, aí voltar com arrependimento, não, porque eu mudei, então, assim, não cai nessa história. Eu mudei, não, porque em média as pessoas separam 7 a 9 vezes para saírem de uma relação abusiva. Assim, o vai e volta, né? A coisa que é o chamado hoovering, né? O sugar de volta para a relação é muito frequente. Então você separa e aí ele volta, ou mesmo te descarta e volta querer. Porque assim, uma vez que você tenha sido um objeto, né, de um narcisista, porque ele vê as pessoas como objetos. Uma vez que você tenha sido suplemento narcísico para ele sempre vai considerar que você é um potencial suplemento narcísico para ele. Na cabeça dele, você é uma coisa que pertence a ele. Então, ele pode voltar depois de anos, pode voltar depois de 5 anos, 10 anos. Então, assim, não se engane. A pessoa que está voltando é a mesma. Não, assim, parte para outra, sabe? E às vezes tem pessoas que conseguem se separar, passam bastante tempo longe, aí depois quando volta, não, porque eu vou tô melhor, tô diferente, e cai na história. E a tendência do abuso é sempre piorar, nunca é melhorar. Uma vez que você rompeu um determinado limite, você pode esperar que na próxima vez maior a violência. Francisco, eles voltam para a primeira vítima e podem machucar pessoas próximas. Francisco, o que acontece? Vítima será sempre vítima. Não interessa se é ex, se é atual, se é de 20, 30, 40 anos atrás. A partir do momento em que você foi alvo, vamos mudar de nome, você foi alvo de um narcisista, ele te considera o harém, não importa se está nativo ou se está no banco de reserva, é o harém dela. E daqui a 30 anos, se não conseguir contactar nenhum, vai atrás de tu, com certeza, vai atrás da primeira ex, da segunda, da última, da quarta, porque aquilo ali é como bolsinha de sangue que ela congelou. E a hora que der sede, o vampiro volta, meu amigo, não interessa, sabe? Vai tentar ali os que estiverem mais fáceis. Se não cair na conversa, vai puxar, assim, ficha de antigamente, tá? Porque uma vez vítima, vítima para sempre. Agora tem que você acordar, despertar para essa realidade e dar um basta nisso, ok? Pode machucar pessoas próximas e pode machucar animais, criança, bebê de colo, pode machucar qualquer coisa, porque eles não têm ética moral, não têm remorso, não têm culpa, não têm empatia, então pouco interessa a quem vai machucar para te atingir. Tranquilo, isso aí não tem nenhum receio em machucar ninguém. Quer falar alguma coisa, Valentina, sobre isso? Não, acho que é exatamente, assim, o grau que pode chegar pode ser muito grande. O grau de violência, o quanto pode machucar pode ser bastante.
Eles planejam toda a sua vida? Não, Francisco, eles não têm projetos a longo prazo. O narcisista é muito o aqui, o agora, e mudar o curso dos eventos, contar histórias mentirosas e fazer com que as pessoas acreditem naquela mentira, aquela realidade paralela, aonde a Priscila, vamos dar um exemplo, a Priscila é esquizofrênica, a Priscila é mal resolvida financeiramente, amorosamente, a Priscila é mal nascida, é mal resolvida, é mal amada e é mal tudo. E não feliz em levantar essa questão, ela quer que as pessoas pensem da mesma maneira que ela, e ela vai conseguir. Ela vai conseguir, porque ela é psico, né? Não estamos falando de gente normal. Eles não planejam toda a tua vida, eles planejam te drenar e te sugar por toda a vida. Enquanto você tiver o que oferecer, eles estarão ali. Tem isso, Valentina? Eles têm projeto a longo prazo? Não tem, tem. Eu acho que assim, não dá para generalizar todos, porque você tem, alguns têm um foco muito grande no trabalho. Você tem narcisistas que são muito bem-sucedidos economicamente, porque eles podem ter um foco muito, tipo, eles não têm ética, né? Então, assim, eles estão na empresa, eles podem roubar o trabalho do outro, eles vão passar por cima, eles vão dar o jeito, eles vão criar fofoca, eles vão dividir para reinar, com frequência eles chegam em cargos altos, então você vai ter aí gente mandando em organizações e destruindo, né, a vida de um monte de gente. Então, eles podem ter um foco, por exemplo, um foco muito centrado, por exemplo, no trabalho, então, aí uma ideia de longo prazo nesse sentido. Mas, do ponto de vista afetivo, não, porque afetivo, para ele, você não existe, né, vai depender, o longo prazo vai ser o quanto que a pessoa que está junto com ele vai suportar a violência e o abuso. Então, você tem casamentos muito longos, você tem narcisistas que têm casamentos de 20, 30 anos. Tem pessoas que passaram 30 anos juntos com uma pessoa dessa e se dão conta de que era um narcisista, e é muito difícil. Ou são descartadas, assim, é uma situação muito dolorosa, assim, mas tem, assim, é sempre tempo de sair fora, eu acho. Se você quiser, né? Claro, se você quiser, mas assim, a vida é muito melhor distante de relações de abuso, né? Porque tem pessoas que não são, o mundo, essas pessoas, existe assim, a discussão de quantos por cento da população, né? Psicopata, parece que é cerca de 1% psicopata. Narcisista, os estudos, eles têm bastante mudança de variação, assim, de 3 a 6%, mas tem estudos que falam até de 20% da população hoje, e tem um aumento muito grande, porque a mídia social, toda isso criou muito espaço para as pessoas narcisistas terem mais, primeiro, para desenvolver mais as características narcisistas, né? Tem uma pesquisa que mostrou que as pessoas, em 4 meses postando selfie todos os dias, o grau de narcisismo, mas não narcisismo patológico, mas o grau de narcisismo aumentou, só assim, com essa experiência de, em 4 meses, fazendo o mesmo teste, um grupo que postou e um grupo que não postou. Quer dizer, as mídias sociais, elas impactam sim na valorização do narcisista. Adler Ushira, o que é assexual? Assexual é uma pessoa que não sente nenhuma atração sexual. Lembrando que o narcisista cerebral é assim, sabe? O foco dele ou dela é trabalho, é ser mais inteligente que todo mundo. Agora, o somático também pode ser assexual dentro de casa, para te punir com a falta de sexualidade, mas lá fora ele é negativo, tá me entendendo? Então tem esses lances aí. Assexual não sente atração sexual. A vida, Valentina, após o narcisismo, como é que funciona? Quando você termina, parece que o meu mundo... Muita! Eu acho assim, é muita vida depois. Inclusive, você pode sair, tipo, depois... assim, o que não quebra te fortalece, né? Acho que eu acredito muito nisso, assim, o que não te quebra te fortalece. Então, você sai, e dependendo de como você se recupera, você, né, abre novos caminhos, assim, tipo, pelo menos para você evitar tropeçar na mesma pedra, porque agora pelo menos você conhece a pedra, né? e poder voltar a amar, voltar a se divertir, voltar a se reencontrar, descobrir o que você gosta novamente, porque muitas vezes nessas relações as pessoas perdem, né, a referência delas mesmas, elas ficaram tanto em função do outro que elas já não sabem mais o que elas gostam, elas já não sabem mais quem elas são.
Então, é um processo de reconstrução e acho que aí de um fortalecimento mesmo do eu, assim, quem sou eu sem o outro, né? Depois que passou por tanta, você fala tanto, tão sugado, né? Então, assim, do que restou de mim, o que eu vou fazer com isso, para onde que eu vou, onde é que eu vou me construir, e é super possível voltar a ser feliz depois de uma relação abusiva. Mas leva tempo, e para cada pessoa não existe uma fórmula mágica, para cada pessoa é um processo, e não é uma coisa que você resolve assim. Não, você não passa por uma relação dessas e você sai em 3 meses. Tem que ter paciência, tem que ter calma, sabe? É muita dor, então é um processo de reconstrução mesmo. LF Cavalcante, como desenvolver habilidades para romper com o narcisista? Como lidar com a escalabilidade dos conflitos, danos e tal? FL Cavalcante, é o que eu sempre digo, se você quer um método milagroso e mágico que funciona como uma varinha mágica, é o contato zero. Mas se você precisar de uma ajuda profissional, não hesite em buscar, sabe? Nós temos pessoas maravilhosas, por exemplo, a Valentina, uma pessoa sobrevivente que entende do narcisismo, como ela disse, na faculdade de psicologia nem se toca no assunto de narcisismo, é preciso ter vivência para saber o que é isso, tá? Então, se precisar de uma ajuda profissional, procure. Eu não tenho vergonha de procurar, entendeu? Procuro mesmo. O que acontece? Para você, o que é melhor para você, sinceramente, é não conviver. O negócio não tem jeito, o negócio não tem cura, o negócio não desenvolve, entendeu? Não vai para frente. É como ficar rodando na rodinha do hamster até sua morte. Você roda, roda, corre atrás do próprio rabo, entendeu? Você não chega a lugar algum. É isso aí. Então, existe um versículo na Bíblia, não sei se a Valentina crê em Bíblia, não sei nem se ela é cristã, me desculpe que eu vou entrar por um assunto agora mais bíblico, que é: a religião verdadeira é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não mais que você. Você nunca vai poder amar um narcisista como você, ele não te permite amar como. Você tem que se amar menos para que ela seja mais acima de você. Ela nunca vai deixar que você seja mais do que ela, e nem por igual. O narcisista não entende isso como relação. Ele entende um acima e o outro abaixo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Alguém é feliz numa relação assim? Você julga desigual. Tá me entendendo? Não tá igual. O negócio nunca será igual. Ela vai se colocar como muito superior a você, Cavalcante. Então, se precisar de uma ajuda profissional, um aconselhamento, procure. Nós temos profissionais surgindo aos montes maravilhosos que entendem sobre isso, tá? E como já disse a Valentina, há muita vida além do narcisismo. Eu acho assim, às vezes as pessoas estão tão frágeis, né? Então, assim, que elas não conseguem nem ter força para conseguir romper, porque elas sabem tudo que vai ser. A primeira coisa é se fortalecer, se olhar para si, se cuidar. E aí, algumas estratégias que você pode usar se você está numa relação dessas, algumas estratégias que primeiro, não se defenda, não perca tempo, não perde tempo. A pessoa ela tá comprando briga, o caos, eles gostam do caos, eles gostam da confusão. Assim, não perca tempo, perde tempo, não se explique, não se defenda, não se engaje, né? E não personalize. Entenda que isso não é com você, ele é assim com todas as pessoas. Então, quanto menos aquilo te atinge emocionalmente, mais fácil vai ser para você conviver com essa pessoa. Só contar que, assim, que a educação, muita gente consegue sair das relações com narcisistas pela educação. É isso que me levou a querer fazer o canal e a fazer os vídeos sobre narcisismo, explicar o que é narcisismo, da origem, as formas de manifestação, para poder ajudar as pessoas, porque assim, muita gente consegue sair só com educação. Uma parte vai precisar de terapia, mas uma grande maioria, a maioria das pessoas com informação consegue se reorganizar. William perguntou, fobia social pode ser um narcisista? William, normalmente o impacto adquire fobia social depois de passar por um relacionamento abusivo. Eu vejo o narcisista como uma pessoa que precisa ter um harém, só a cerebral que ela consegue um jejum ali de vítima por mais tempo, consegue ficar trancafiada no quarto, né, estudando e procurando ser mais intelectual. Mas normalmente o narcisista precisa do harém, precisa ali do grupinho, de tirar foto com estranhos, fazer festinha com gente que nunca nem viu, para poder montar a imagem de perfeição. Valentina, eu queria te dizer que foi um prazer enorme ter você aqui. Todo mundo te adorou. O pessoal disse que essa live foi incrível. Valentina, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. E eu espero que você tenha muito sucesso no seu trabalho e no seu canal também.
viu? Gratidão, obrigada pelo convite. Muito bom, adorei. Muito obrigado, que vocês consigam, ó, se libertar e saber que após o narcisismo há muita vida. Beijo. Beijo para você. Beijo, Valentina. Muito obrigada, viu? Tchau. Obrigada a você. Tchau.